Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto que eu recebi de dividendos de proventos vindos do KNCR11, esse fundo imobiliário que recentemente anunciou que iria pagar 58 bilhões para os investidores, para os cotistas, e como eu tenho KNCR11 na minha carteira, eu recebi proventos, dividendos, e eu vou mostrar aqui os detalhes de quantas cotas que eu tinha e quanto que eu recebi por essas cotas. Vindo aqui no aplicativo da Toro Investimentos, que é a corretora que eu utilizo, para fazer os investimentos em fundos imobiliários, eu vou vir aqui na bolsa de valores, e aqui a gente tem os fundos imobiliários que eu tenho. Vamos vir aqui no KNCR11. Eu tenho um total investido de 3.496, tenho um total de 35 cotas, ou ações. O preço médio aqui, R$ 99,90. O preço médio é quanto que eu paguei, a média de quanto que eu paguei em cada cota, todas as vezes que eu comprei cotas do KNCR11, e o preço atual está 105, ou seja, isso significa que o fundo imobiliário valorizou, Eu paguei um preço menor, um preço médio de 99, e agora está custando uma cota R$ 105,34. Ah, eu errei aqui, o valor atual investido é 3.686 e o valor inicial que eu investi foi de 3.496. E assim, eu já vou mostrar quanto que eu recebi, de dividendos do KNCR11 no mês passado, mas antes eu queria mostrar aqui no site do Investidor 10 algumas informações sobre o KNCR11, A gente vê aqui, que em 2019 ele estava pagando 65 centavos por cota, E aí foi caindo. Ele chegou aqui em 2020 a 25 centavos por cota, ou seja, desvalorizou muito, caiu muito, o pagamento de dividendos. E aí começou a subir novamente em 2021, subiu, chegou aqui em 80 centavos, 97, chegou a R$ 1,30 por cota, E manteve isso daqui, Agora, em 2024, é que ele está caindo novamente. E subindo aqui, a gente tem mais algumas informações, como, por exemplo, quanto custa uma cota do KNCR11. E uma cota está custando atualmente R$ 105, como a gente viu no aplicativo agora há pouco. E aí muitas pessoas se assustam, Poxa, R$ 105? Isso significa que a pessoa só consegue começar a investir no KNCR11 a partir de 105, Que ela consegue comprar uma cota. Geralmente as pessoas estão acostumadas, com fundos que são mais baratos, como por exemplo o MXRF11, que custa R$ 10 uma cota, então é bem mais barato, Então o KNCR11 ele é um pouco mais caro, mas é um ótimo fundo também. Aqui a gente tem o P/VP, que mostra pra gente se o fundo está caro, se ele está barato, está no preço justo. Quanto mais próximo de 1, mais próximo do preço justo. Se tiver 1, significa que o preço é o preço de mercado. Se tiver mais para cima, se tiver 1,1, 1,2, 1,3, significa que está caro. Como está 1,04, está próximo de 1, então significa que ele está próximo do preço justo, Pendendo um pouquinho para mais caro. Se tivesse 0,95, 0,97, ele ia estar próximo do preço justo, porém pendendo para mais barato, Se a gente olhar aqui a cotação, a gente vê que ele está em uma crescente, desde 2021. Lá em 2020 ele estava em torno de R$ 60 uma cota, E aí começou a subir a partir de 2021, subiu. E agora em 2024 ele está aqui, custando R$ 105 uma cota do fundo. Então assim, quem comprou muito KNCR11 lá em 2020, lucrou muito, tanto com a valorização como também com o pagamento de dividendos. Aqui até fala, se você tivesse investido R$ 1.000, há 5 anos atrás, hoje você teria 1.588, ou seja, valorizou bastante. E outra coisa, quando a gente fala em fundo imobiliário, a gente está falando de investimento de longo prazo, Então é super normal você pagar um preço um pouco maior em determinado período, em outro período paga um preço um pouco menor, comprar cota mais barata. O importante é você sempre estar comprando cotas, porque de toda forma, lá na frente, o seu patrimônio ele vai ter se valorizado. E outra coisa importante aqui, é a liquidez diária. O que significa liquidez diária? Aqui a gente tem uma liquidez de 12 milhões. Significa, isso aqui na verdade é a facilidade que você tem em vender ou comprar o fundo, Uma alta liquidez significa que esse fundo é muito negociado na Bolsa de Valores. Então, a qualquer momento que você quiser vender as suas cotas, por exemplo, do KNCR11, você consegue porque ele tem uma liquidez diária muito boa de 12 milhões. Inclusive, essa é uma vantagem dos fundos, Algumas pessoas gostam de comparar fundos imobiliários com imóvel, Uma casa alugada ou um apartamento. Só que imagina, se você tem uma casa alugada, por exemplo, e aí por algum motivo, uma emergência, você precisa mudar de estado e aí você precisa vender a sua casa. Vai demorar semanas, meses ou até anos para você encontrar um comprador para essa sua casa, Enquanto que com os fundos imobiliários você consegue vender ali todas as suas cotas, com alguns cliques no seu aplicativo
e em 3 dias úteis o dinheiro já está na tua conta. Agora eu vou entrar aqui na minha corretora para mostrar de fato quantas cotas que eu tenho e quanto que eu recebi de proventos no mês passado. Eu estou aqui na corretora, vou vir aqui na bolsa, e aqui a gente vê que eu tenho vários fundos imobiliários, né? Eu tenho fundos de vários segmentos, setores, fundo de papel, fundo de tijolo, galpões logísticos, shoppings, residencial, né? Lajes corporativas. Então tenho aqui CPTS11, BTCI, HGLG, KNCR11, que é o fundo que a gente está olhando, né? E lembrando, é importante que você tenha uma carteira diversificada, né? Com fundos de diversos segmentos, setores diferentes, porque dessa forma você tem mais segurança. Caso um fundo, né, tenha algum problema, pare de pagar dividendos, ou então acontece algum problema com ele e ele desvaloriza bastante, você tem os outros fundos, né, para manter o equilíbrio da sua carteira e manter ali a saúde financeira da sua carteira. Então é importante ter uma carteira diversificada. Muitas pessoas perguntam, né, se é simples comprar um fundo imobiliário. E aqui, ó, quando eu abro o KNCR11, já aparece aqui as informações, né, e já aparece a opção aqui de vender ou comprar mais ações. É só clicar, já vai aparecer para a gente aqui os valores, né, quanto que está custando aproximadamente. Você adiciona para comprar mais ou menos. Então aqui é só continuar para a revisão e é bem simples você comprar um fundo imobiliário. Então, como a gente já viu, eu tenho 3.688 investido no KNCR11. Eu tenho aqui um total de 35 ações e agora a gente vai ver, né, quanto que eu recebi no mês passado. Então bora lá, estou aqui no extrato, vou vir aqui no mês de agosto, mês passado, né? Vamos ver aqui, no mês de agosto, eu recebi aqui, ó, R$ 33,25 de dividendos do KNCR11, ou seja, uma renda passiva, um dinheiro que eu não precisei fazer nada para receber. Nesse mês aqui ele pagou 95 centavos por cota, né? E agora a gente vai ver aqui, ó, no mês de julho. Bora ver aqui em julho, buscar. No mês de julho, o KNCR11 ele pagou R$1, né, por cota. Então eu recebi aqui de rendimentos, ó, exatamente R$ 35. Como eu tenho 35 cotas e ele pagou R$1 por cota, eu recebi aqui R$ 35 de proventos do KNCR11 no mês de julho. Então, assim, é renda passiva, né? As pessoas podem olhar para isso aqui e pensar, poxa, é pouca coisa, R$ 35, né, com 35 cotas, mas como eu falei, os investimentos, os rendimentos são proporcionais ao que você tem de cotas, ao que você tem investido. Como eu tenho 35 cotas, né, eu recebi R$ 35 de renda passiva, mas isso vai acumulando. Agora eu pego esses 35 que eu recebi, reinvisto, compro mais cotas, no próximo mês eu já vou receber um pouquinho mais e depois um pouquinho mais, e isso vai crescendo, ó, de forma exponencial. E aí quando eu tiver o equivalente a uma casa, né, R$100 mil investidos, R$150 mil investidos, eu já vou estar recebendo 1.500, R$2.000 de renda passiva. Um dinheiro que cai ali na minha conta sem que eu tenha que fazer nada, sem que eu tenha que trabalhar por ele. Inclusive, bora fazer uma simulação com KNCR11, né? Se eu tivesse o equivalente a um imóvel, uma casa, né, investido em KNCR11, né? Vamos supor que então o preço da cota está 105, o último rendimento, né, foi de R$1 por cota, então eu vou deixar aqui 1. Investimento mensal, vamos supor que a gente não vai aportar nada, né, por mês, e o prazo de 1 ano, né? Quantidade de cotas, eu coloquei aqui 1.904 cotas, que é equivalente a 200 mil. Então vamos supor que a gente está fazendo a comparação de uma casa, né, que vale ali por volta de 200 mil reais. Bora calcular aqui. E a gente tem aqui, ó, primeiro mês você já recebe, ó, 1.900 de dividendos, né, quase 2 mil reais de renda passiva. E veja que agora como que cresce de forma muito rápida. No segundo mês, ó, você já vai estar recebendo 1.936, depois 1986, 2054, 2036, 2037 e no final de 12 meses você vai estar recebendo aqui, ó, 2.133 de dividendo, de rendimento, né, de aluguel desse investimento no KNCR11. E mais uma vez, né, aqui nos fundos imobiliários você não tem os problemas que você teria, né, se fosse uma casa alugada, né, porque uma casa alugada o inquilino pode sujar a parede, você vai ter que pintar novamente a parede e vai ter um gasto, né? Às vezes o inquilino não paga o aluguel, às vezes a casa fica sem alugar por alguns meses, você vai estar perdendo dinheiro. Aqui nos fundos imobiliários você não tem esse tipo de problema. E assim, e outra coisa, né? Eu mostrei aqui os rendimentos do KNCR11, que foi R$ 35, mas eu tenho um total de 10, 12 fundos imobiliários, né? Então a somatória toda, no final das contas, é um valor bem maior que eu recebo por mês de renda passiva, né? De dividendos. Então, assim, o que você precisa é tomar o primeiro passo e começar a investir, né? Com pouco dinheiro mesmo, não importa.
né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Começa com o que você tem. O importante é você criar o hábito, pegar o gosto pela coisa, porque aí você vai criar o hábito, vai começar a gostar do negócio, todo mês você vai fazer questão de pegar uma parte ali do seu salário, R$ 50 que seja, R$ 100 que seja, e investir em fundos imobiliários, né? Vai poupar mais, evitar de gastar com coisas desnecessárias para pegar esse dinheiro para investir, e aí quando você menos esperar, você está tendo ali uma renda passiva todos os meses de R$ 100, 200, 300, 500. Ah, Matheus, eu não tenho R$ 105 para comprar cota de KNCR11. Como eu já falei, tem outros fundos imobiliários que uma cota custa R$ 10. Inclusive tem vídeo aqui onde eu falo sobre os fundos de base 10, né? Ou seja, todos os fundos que são bons fundos imobiliários que uma cota custa em torno de R$ 10. Então assim, eu mostrei aqui exatamente quanto que eu ganhei, né, com o KNCR11 no mês passado, e eu pretendo fazer futuramente outros vídeos desse estilo, né, mostrando os meus rendimentos de outros fundos imobiliários, da minha renda fixa, que eu tenho investimentos em renda fixa também, e se você é uma pessoa que investe ou pretende investir, esses vídeos vão te ajudar muito, né, porque eu mostro não só a parte teórica, como também a parte prática aqui, passo a passo, detalhes de tudo que eu faço aqui com os meus investimentos, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Então deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e valeu!